Bom, quem esteve no Maracanã ontem à noite, principalmente, curtiu mais um jogo emocionante do Fluminense nesta temporada 2023. Por muito pouco, o Tricolor não conseguiu uma vitória espetacular para cima do Corinthians. Merecia, merecia. Foi até, assim, eu até falei, né, na live pós-jogo, que o sentimento era meio que de satisfação, era um sentimento de um gostinho de vitória, porque o Fluminense levou 3-1 no primeiro tempo, mas acaba que no final também deu uma sensação de frustração, porque o time fez de tudo, fez o possível, brigou, lutou, correu, criou várias oportunidades de gol e poderia ter tranquilamente feito o quarto gol. Marcelo jogou uma barbaridade. Foi, foi uma atuação espetacular do time como um todo no segundo tempo, mas principalmente do Marcelo. E merecia muito ter feito um gol. O Cássio salvou o Corinthians. Mas, infelizmente, a gente podia estar aqui falando só de campo-bola, podia estar falando somente de uma reação, de uma grande reação do Fluminense dentro de um jogo que começou bastante difícil, muito devido aos erros do próprio Fluminense, não é a primeira vez, mas é impossível não falar de arbitragem. E ontem a revolta foi geral, o pau quebrou, todo mundo se manifestou, o Fluminense se manifestou através de nota oficial. A gente viu o Felipe Melo sendo expulso e quase partindo para cima do árbitro dentro do gramado, chegou a invadir o campo. Thiago Santos também foi expulso no banco de reservas, mas os lances mais polêmicos foram os pênaltis. Muita gente achou que não foi pênalti do Marlon que o Corinthians acabou fazendo o terceiro gol. E para mim o mais absurdo de tudo que aconteceu na arbitragem do senhor Paulo César Zanovelli e da trágica noite do Rafael Traz, que se omitiu, se acovardou e não chamou o árbitro para marcar um pênalti claríssimo a favor de Samuel Xavier. Um dos erros, mais um erro bizarro para a coletânea de erros vergonhosos da arbitragem na CBF. Em vez de estar se preocupando com isso e com outras coisas mais importantes, o presidente da entidade estava no Paraguai, brigando pelo filho querido do Flamengo. Enquanto isso, a arbitragem do futebol brasileiro, a arbitragem do Campeonato Brasileiro segue esta porcaria, que foi um vexame, uma vergonha, o que seu Paulo César Zanovelli fez ontem no Maracanã. Antes, posso só deixar um super recado aqui da PagBet, nova parceira aqui do canal do Lessa, que eu tenho prazer de anunciar para vocês. E tem muita gente que diz, pô, Lessa, eu gosto muito do teu trabalho, eu curto muito do teu trabalho. Bom, então se você curte, se você puder, clicar no link que eu vou deixar no comentário fixado aqui e fazer o seu cadastro na PagBet, cara, é muito rápido e você ajuda demais aqui o canal. E eu vou te dar aqui alguns motivos para você ir lá e fazer o seu cadastro na PagBet. Saque e depósito muito rápido, via Pix, suporte 24 horas, humanizado para você tirar todas as suas dúvidas, as cotações mais altas do mercado. É possível encerrar a aposta quando você bem entender, quando você quiser. E na PagBet você também tem acesso a vários outros jogos. E o melhor, você pode fazer a sua fezinha na PagBet com apenas R$1. Só R$1. Então dá um pulo lá. Vou deixar aqui o link, tá aqui pro site, para você fazer seu cadastro. Dessa forma você ajuda demais aqui o canal do Lessa a fortalecer também essa parceria que será fundamental para a gente fazer viagens importantes, hein? Viagens importantes que chegarão. Tenho fé que chegarão. Então se você puder dar essa força aí, eu agradeço demais também o apoio de vocês. PagBet, acertou, tá pago. Vou começar já com a opinião do PC Oliveira. Ele falou no troca de passes ontem e nesse vídeo já vai dar para abordar todos os lances. Vamos ver o que ele disse. Marlon, zagueiro, com o Juan, e a gente tem chamado muita atenção aqui em vários jogos essa questão da disputa pelo espaço, a questão do contato físico, a questão da gente avaliar se a carga é suficiente ou não.
E analisando a imagem, os jogadores estavam bem próximos. Eu não vejo essa carga suficiente, com o braço estendido, com a mão espalmada, com um impacto para a queda do Juan. Ele acabou caindo porque tem o contato físico, que na minha visão é um contato absolutamente normal, de jogadores que estavam próximos, os dois se dirigindo em direção à bola, e na minha avaliação não houve o pênalti. Para mim também não. Para mim também não. Alex. E ele deu margem, eu costumo falar, pôs a mão, corre muito risco de perder a razão. Tem uma cargazinha que estava no embalo, ele deu essa chance. Se não marca, eu não acho absurdo, mas também marcando, o Marlon acabou dando essa brecha. Importante que... Minha visão foi essa na hora, desde o início. Você dá brecha. Você coloca a mão nas costas, faz uma carga mesmo que leve, você dá brecha. E pro árbitro é difícil interpretar. Aí eu tô falando, não tô defendendo, mas só para ser justo, correto. O árbitro é difícil mensurar a intensidade desse empurrão. Olhando aqui agora, para mim, não foi nada. Não foi pênalti. Tá? É uma visão até diferente do que eu tive na hora. Na hora parecia que, de fato, houve a carga. Mas olhando aqui agora, para mim, de fato, não houve pênalti. Não acho um absurdo. Não acho, absurdo foi do Samuel Xavier. Mas o Marlon dá mole, você coloca, o jogador está em movimento, você coloca o braço, você corre risco de ter uma carga. E o VAR não chama porque prevaleceu a interpretação da arbitragem. Mas não houve pênalti. Então o Fluminense foi prejudicado nesse lance. Dentro dessa avaliação... Eu achei um absurdo, né, PC? Não é um absurdo a marcação, né? Tem uma interpretação cabível aí, mas eu acho que não foi suficiente. Eu também acho. Vale a observação, inclusive, né? Muito pertinente do Alex, essa questão de ter dado a margem. Por isso, não teve a intervenção do árbitro de vídeo. Muita gente contestou. O Fluminense ficou ali reclamando... de uma maneira assim, bastante veemente, tentando quase que obrigar o Paulo Zanovelli a fazer uma revisão na área, né, lá fora no monitor, mas é um lance que tem essa margem da interpretação. Também não tem contato praticamente físico. o se jogar para tentar cavar, eu não vejo por isso, no Juan isso, né? Por Foi isso, normal dele estar embalado. Por isso o VAR sentiu a mão, né, sustentou a decisão de campo, mas o que a gente... Isso, tá certo. O VAR sustentou porque era um lance que cabia interpretação. Então, para mim, aí o árbitro errou. E o VAR de fato não tinha que interferir, porque não é um erro clássico, é um lance interpretativo. Para mim também não houve pênalti. Agora vamos ao pênalti em cima do Samuel Xavier. Pênalti do Fábio Santos em cima do Samuel Xavier. Esse é um lance bastante interessante, pelo momento que tem o contato do Fábio Santos, né? Após o chute do Samuel Xavier, realmente o Samuel Xavier já tinha chutado a bola. A ação do Fábio Luciano assim, não interferiu naquele chute, na finalização errada do Samuel Xavier. Mas o que eu quero chamar a atenção, principalmente na imagem de frente, é que o Fábio Luciano ele vem na corrida... Santos, né, PC? O Fábio Santos. Vem na corrida, meu parceiro parou de jogar. Isso aí, que jogava muito zagueiro e não dava trabalho. E não dava essa margem, como disse o Alex. Né? O Fábio Santos vem na corrida e ele está com essa perna esquerda, na minha avaliação, até numa passada, tentando chegar para disputar a bola, para interceptar o chute do Samuel Xavier, mas ele chega atrasado. E apesar do Samuel já tinha chutado a bola, na câmera de impedimento eu vou pedir para a gente parar exatamente na hora do contato na câmera lateral. Na hora do contato, por favor, pode seguir mais um pouquinho, mais um pouco. E aqui, paramos aqui na hora do contato. O que é importante avaliar nesse momento? Se a bola está dentro do campo de jogo ou não. Portanto, apesar do erro do Samuel Xavier, a bola estava em jogo e não é aquela chegada do Fábio Santos ali disputando a bola, chegando com ele, não. Ele chega atrasado e não tem o cuidado de evitar esse contato, vem com a sola da chuteira, né, e pega... na canela do Samuel Xavier, a gente vai ver a marca depois, e na minha avaliação, eu tinha falado até que ele tinha sido imprudente, mas eu até saio da imprudência e vou para a temeridade, pela forma como ele chega com a sola da chuteira, para mim deveria ter sido marcado pênalti e aplicado o cartão amarelo para o Fábio Santos. Uma dúvida só, PC, porque tem muita gente dizendo, porque foi depois do chute, não teve impacto nenhum no lance, né? Porque a bola iria para fora de qualquer maneira, o Fábio Santos fazendo a falta ou não fazendo a falta. Eu tenho a impressão de que é um lance que, antes do VAR, não seria marcado, né? Porque o jogador já tinha chutado a bola. A gente não via
pênalti ser marcado desse tipo. Mas com o advento do VAR, é quase que impossível não marcar um pênalti como esse, não acha? Até em função da ação do Fábio Santos, tô com o Fábio Luciano na cabeça, do Fábio Santos. Porque tem determinado momento que o jogador está mais próximo, ele está ali numa disputa normal, o jogador chuta, a bola não está mais disponível e tem um contato, ok. Mas a ação dele, com essa sola da chuteira, ele está ainda na ação da jogada. Até sem VAR, é claro que ele vem na ação da jogada. E outra, ele poderia, e ele ainda poderia, como veio o chute, Felipe, você jogou, você sabe, daria para ter... Dá uma segurada, dá uma freada. Ele não freou, então se é fora da área, a gente falaria que é falta para cartão. Eu também concordo que poderia ter sido marcado pênalti. Pênalti então, né, Alex? E a avaliação, assim, bola estava dentro do campo de jogo. De acordo com a regra, claro o que árbitro estava bem posicionado, chutou, né, se PC? interferiu no chute ou não, mas de acordo com a regra, ele entende... E ele estava bem posicionado ali, bem posicionado, apesar que eu trago aqui que às vezes na velocidade da jogada, depois que o jogador já chutou, é difícil mas perceber o VAR tinha que ter chamado, PC. Mas esse é o lance, para mim, tem que ter o VAR. Principalmente dependendo da comunicação poderia do ser chamado, Zanovelli. no caso. Deveria, não poderia, como deveria ter sido recomendado a Então é isso, é mais para variar, mais um erro absurdo, mais um erro crasso. Eu quero ver o que o CNM vai falar sobre isso, que ele tem a falar sobre isso. É inacreditável que o Rafael Trace, com a porcaria da imagem na frente dele, com o monitor na frente dele, tenha tido a desfaçatez de simplesmente ignorar. Eu não sei, eu só posso imaginar, eu só consigo pensar, o cara faz isso de sacanagem, porque não é possível, cara. Não é possível. Essa discussão de que já tinha batido, a bola estava em jogo, meu amigo. A bola estava dentro de campo. Como é que falam isso? Que sentido faz isso? A bola estava em jogo, a bola estava dentro de campo. O Fábio Santos é totalmente imprudente, chega e pisa. É pênalti, claro, e não marcado. Então foi um pênalti incorretamente marcado pelo Corinthians e outro pênalti não marcado a favor do Fluminense. O Fluminense ele foi garfado pela arbitragem e mesmo assim conseguiu sair, empatar o jogo e poderia ter virado tranquilamente. Foi um jogo de fato manchado pela arbitragem, como diz o Diniz, e concordo com ele. Vou até colocar o trecho aqui da entrevista coletiva do Diniz, onde ele fala sobre essa situação de arbitragem. O Corinthians teve duas chances, assim, erros nossos que a gente não costuma cometer. E o time estava extremamente focado. Hoje foi uma partida brilhante do Fluminense. O jogo todo, principalmente o segundo tempo. O segundo tempo foi... Acho que o jogo todo foi brilhante, longe disso. O Fluminense errou muito no primeiro tempo, muito. Cometeu muitas falhas que já vinham, erros que já vinham sendo cometidos. O segundo tempo é outra história, foram dois tempos completamente diferentes. O Fluminense até melhorou no primeiro tempo em alguns momentos ali, mas no segundo tempo sim, aí foi outro time. O jogo todo brilhante, forçando também o Diniz, né? Foi muito lindo, quem esteve aqui no Maracanã pode acompanhar um jogo, o adjetivo correto é esse, brilhante ou espetacular, manchado muito pela arbitragem. Eu sinceramente não consigo entender, se alguém tiver uma explicação, vocês me ajudem, por favor, porque antes de vir aqui no campo, parecia tudo muito já claro pra gente, então, tanto é que todo mundo reclamou muito, principalmente no lance do Marlon. O do Samuel estava longe. Mas o lance do Marlon é inconcebível marcar um pênalti como aquele. Inconcebível. Não dá pra gente entender como é que a pessoa consegue marcar um pênalti com tanta clareza numa disputa, o jogador saindo da área, outro jogador vem e encosta, então se encostar na área é pênalti. Então fica uma coisa muito estranha. No mínimo, muito estranho. Não é a primeira vez que o Fluminense é prejudicado nesse campeonato. A pontuação também tem muito a ver com a arbitragem nesse campeonato Fluminense. Lá contra o Grêmio a gente teve um pênalti no Nino não marcado, no final do jogo, pisão. Hoje o juiz, ele deu um pênalti totalmente inexistente, mas totalmente inexistente. Se aquilo for pênalti, não tem condição. E depois o lance do Samuel, é o lance que todo VAR chama para expulsar o jogador, porque pisa. Eu não acho que tem que expulsar por causa do lance daquele. Já falei outras vezes aqui que acontece com a gente, que eu não acho que é lance para expulsão, mas o Fábio chega atrasado e pisa no tornozelo do Samuel. O Samuel torce o tornozelo, está com o tornozelo inchado e o VAR não chama. Fora isso, quando eu tinha 13 minutos do segundo tempo, já tinha parado de 5 minutos ou 6 minutos já. O jogo parado ele dá 8 minutos, já aparece muito.
Aí deu um monte de cartão amarelo, vários cartões amarelos, 2 expulsões, mas nenhuma, ele não se ensinou nenhuma vez a acelerar o jogo para o Corinthians para ter jogo, porque para quem paga, para quem assiste, então é um problema geral do futebol. E a gente fica assim, enxugando o gelo. Então, do Grêmio, o jogo do Vasco, que a gente estava um jogo super disputado, teve uma falta, que o juiz falou em cima do Cano, que o juiz mandou acelerar, o Cano saiu mancando do jogo e o VAR não chamou. Até o juiz pode até ter errado, não viu, mas o VAR não chama. Então, cortou, vocês lembram disso, cortou o tornozelo do Cano e torceu ao mesmo tempo. E não chamou. Então, assim, são muitos erros que aconteceram no Fluminense. Tem muitos ainda para trás. Muitos erros para trás. Esse foi o mesmo árbitro que apitou em Cuiabá. 2 lances seguidos do Martinelli, ele expulsou com uma super facilidade. Hoje a gente teve mais 2 jogadores expulsos. Não tem controle do jogo. Ele fala assim, então é um juiz assim que ele... Pô, então ele apitou mal o jogo, mas apitou mal só para um time. O critério dele era apitar mal só desfavorecendo o Fluminense. A gente não quer arbitragem que favoreça o Fluminense. A gente não quer jogar em Bragança e ser favorecido em nada agora. A gente quer que pare com isso, tem que ter um basta. E o CNM, que eu nunca citei o nome dele aqui, tem que tomar providência, porque não dá. Em relação ao Fluminense, não dá mais. Teve muitos jogos. Eu sei que outros times também já reclamaram, mas teve muito jogo do Fluminense, mas muitos jogos. Esse critério, então, de cera que os times fazem, o Corinthians fez o que quis hoje. Ele não chamou nem a atenção de ninguém para acelerar o jogo. Todo mundo caiu no chão, todo mundo saiu se arrastando para substituição. O Cássio parou o jogo várias vezes. Os caras caem, levantam, caem, aí a marca não entra, ele fica lá conversando. Pô, então não dá. Então ele penitencia quem quer jogar o jogo de futebol. Então, assim, e não dá mais. Assim, a gente quer assim, que tenha uma coisa, e não é só para o jogo falando do Fluminense, que é aqui que eu trabalho aqui, e não dá para ficar calado perante isso, porque todo mundo trabalha muito para a gente ter uma arbitragem justa. Ou se é uma arbitragem que ela é ruim, que ela seja ruim, as duas, o juiz ele errou aqui, errou lá, mas quando erra só para um time, ele não dá, né? Diniz. É um desabafo geral aí do Diniz, satisfação muito grande. O Fluminense divulgou nota oficial, que também não é algo natural, assim, logo após o jogo. Vou colocar aqui, compartilhar com vocês aqui também. O Fluminense repudia a arbitragem desastrosa, vergonhosa e tendenciosa conduzido por Paulo César Zanovelli no jogo de quinta-feira. O árbitro usou de critérios duvidosos e influenciou diretamente no resultado da partida ao apontar pênalti inexistente em favor do Corinthians e deixar de dar outras 2 penalidades, destas vezes existentes para o Fluminense. Os erros cometidos nessa noite, que provocaram revolta nos atletas e na torcida, só demonstram um longo caminho a ser percorrido até que se chegue ao nível de excelência de arbitragem necessário para garantir o bom espetáculo no futebol brasileiro. O Fluminense espera que a Comissão de Arbitragem da CBF aplique as devidas punições ao quadro de árbitros dessa partida para que casos como esse não se repitam. Só que a gente sabe que vão continuar se repetindo. Esses e muitos outros, infelizmente. Até o GE publicou um vídeo do Diniz à beira do campo revoltado, que foi até engraçado. Isso aí. Depois de uma transmissão, entrou muito bem. Né? 8 minutos. E ele não estava no Uruguai, né? Ele estava em Quito. Uma viagem muito mais longa e jogando. Não avisaram para ele. Isso ficou muito bom, cara. Bom, infelizmente é isso. A realidade é mais um jogo do Campeonato Brasileiro manchado por essa arbitragem vergonhosa da CBF. O Fluminense, não fosse a arbitragem, certamente teria vencido esse jogo. Poderia ter vencido, mesmo jogando contra 12. Mas sem a arbitragem, certamente o Fluminense teria saído com 3 pontos no Maracanã. Uma pena, mas fica o espetáculo no segundo tempo. Depois a gente vai falar mais sobre isso. A grande atuação do time, a grande atuação do Marcelo, e sem dúvida alguma acho que serve de inspiração para esses próximos jogos aí antes da final da Copa Libertadores. Deixe seu like aí, se inscreva aqui no canal do Lessa, não se esqueça dessa moral aí, é muito importante, conto sempre com vocês, estamos juntos ao longo do dia, a gente volta com mais informações.